Como gastar menos, viver melhor e ainda guardar um pouco em uma reserva financeira. Nesse vídeo vou te ensinar como fazer uma economia inteligente com o minimalismo financeiro e ainda guardar na sua reserva financeira para realizar um futuro sonho ou um futuro objetivo, tá? Hoje quero trazer para vocês nesse vídeo algumas estratégias que parece clichê, né? Tá falando em todos os vídeos, mas de maneira inteligente, com uma economia inteligente, você vai conseguir guardar um valor e ainda ter uma futura reserva financeira para a sua futura liberdade financeira. Gente, quando eu falo de liberdade financeira, eu tô falando de você ter paz em você poder saber que se você queimar uma lâmpada em casa, que se você queimar um chuveiro, você ter a paz de comprar com o dinheiro sem ter que recorrer a cartão de crédito, né? Em você, muitas vezes tem pessoas que não têm um planejamento financeiro e acaba sempre recorrendo a empréstimo, cartão de crédito ou até mesmo a agiota, tá? Que é uma das coisas assim mais complicadas, que se você recorrer para isso aí é porque você tá numa situação financeira assim bem complicada, tá? Você já teve a sensação de trabalhar o mês inteiro e quando chega no final do mês você não tem R$1 na conta, a conta tá no vermelho, só tem as contas para pagar. Eu acho que quando você tá nessa situação, né, você já se viu em uma situação que você recebe o dinheiro hoje, aí você paga todas as contas, quando é amanhã você quer R$2 para comprar um pão e você não tem. Isso acontece muito, gente, né? E a gente sabe que o dinheiro simplesmente parece que ele cria perna e some, né? Se isso já aconteceu com você, o problema não é o salário, tá, gente? É a forma como você economiza ele, é a forma como você administra ele. Muita gente não aceita, né, que isso é a verdade. E hoje eu quero apresentar para você um conceito que mudou completamente a forma que eu vejo o dinheiro. É o minimalismo financeiro. Gente, o minimalismo financeiro, ele é uma coisa assim, que quando você começa a aplicar na sua vida, você entende que as coisas mudam através dessa mudança que você faz, tá? Quando você começa a entender que o minimalismo financeiro, ele deixa a sua vida totalmente leve, totalmente, né? Digamos que deixa mais simples, né? Menos pesada e mais objetiva. O minimalismo financeiro, gente, ele não significa viver passando necessidade, tá? Ele significa que você evita desperdícios, né? Gastos sem necessidade e você deixa de comprar qualquer coisa, né? Você tem mais liberdade financeira e mais tranquilidade. E hoje eu quero mostrar também para você no final desse vídeo que mesmo recebendo um salário mínimo, você consegue sim ter uma reserva financeira, tá? Peço para você também que se você é novo ou nova por aqui, tá? Nesse canal, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu trago dicas sobre minimalismo financeiro, como criar uma reserva financeira, como juntar os seus primeiros R$1.000, R$2.000. Se você nunca juntou um valor como esse, eu entendo perfeitamente, porque eu já fiz parte desse grupo que não tinha 200, 300 reais na conta. Se você me virasse de cabeça para baixo, você não achava R$1, tá? Tô rica? Não, mas pelo menos eu tô rica de conhecimento. Não levo mais para o lado emocional, gastar por qualquer coisa, né? Se eu tô triste, gasto. Se eu tô feliz, eu gasto. Se eu fiz alguma coisa que né? Aquela ideia de eu mereço porque hoje eu fiz isso. Não passo mais por isso, porque eu já entendi que a vida adulta não gira em torno só do lado emocional. A gente precisa entender que a vida adulta, né, é um verdadeiro corre atrás do seu e dá seu jeito. A verdade é essa. E quando a gente
passa por esses tipos de situação, a gente começa a valorizar cada centavo que passa pela mão da gente. Porque por muitos anos da minha vida, eu não soube administrar, eu não soube cuidar do dinheiro e ter um bom hábito, uma relação com o dinheiro, né? E isso fez com que eu passasse por maus bocados, a ponto, gente, de eu deixar meu nome na pindaíba. Foi assim, um verdadeiro sufoco, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui pagar todas as dívidas, consegui quitar tudo, né? Consegui limpar o meu nome novamente e consegui fazer com que aquela caixinha, que era o objetivo de pagar a dívida, se tornou uma caixinha dos sonhos e metas, né? Que será realizado logo em breve, em nome de Jesus. Quando as pessoas, né, começam a viver o minimalismo financeiro, elas acham que viver o minimalismo financeiro é viver na miséria, é viver passando vontade, né? Na verdade, é viver sem comprar nada. E a verdade é que não é isso, gente. O minimalismo financeiro, ele é um conceito que nos faz entender faz com que a gente entenda que viver no minimalismo não é passar vontade, não é viver sem comprar nada, é evitar desperdícios sem necessidade, né? Faz toda a diferença quando você entende que evitar gastos e desperdícios e investir no seu futuro, né? E que é o que realmente importa, que na verdade faz todo sentido quando você entende que o minimalismo financeiro é isso, não é você passar vontade, não é você ficar sem fazer nada, é você entender que, gente, eu preciso de um mouse urgente porque meu computador tá horrível para poder conseguir usar esse negócio aqui para movimentar aqui. E aí, quando a gente passa essa ideia de minimalismo financeiro, as pessoas acham isso, né? Que é viver sem comprar nada nunca mais, que você nunca mais vai poder comprar nada, que vai ter que viver desse jeito pro resto da vida. E não é assim que funciona, né? A gente precisa entender que trocar promoções do momento, gastos sem necessidade, por um propósito que realmente importa, né? É fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. Ao invés de você gastar um dinheiro ali com promoção, com coisas desnecessárias, é você investir no seu futuro, né? É parar de comprar por impulso, é parar de comprar pela emoção. Porque, na maioria das vezes, quando a gente compra por emoção, o resultado é uma catástrofe financeira, né? É parar de comprar por impulso, porque toda compra que tem um preço maior que aparece na etiqueta. E na maioria das vezes a gente faz isso sem perceber, né? É porque é uma promoção, é porque isso e aquilo, e a gente leva tempo para entender que aquilo custa horas do seu trabalho, né? Que aquilo custa tempo e que custa paz financeira, que é o que realmente importa. No final das contas, você entende que tudo aquilo que você estava colocando dentro do seu guarda-roupa, que você estava comprando na promoção, aquilo poderia ser um valor que estaria rendendo na sua conta para futuramente ser um objetivo maior, a realização de um sonho. Muitas pessoas, gente, vivem tão focado em promoção, em comprar por impulso, que a pessoa deixa de viver coisas extraordinárias, de realizar metas grandes por conta disso, sabe? E isso é muito real, porque tem pessoas que não levam isso em conta, mas isso é sério, tá? E quando a gente passa a entender isso, que a gente não precisa dessas coisas que a gente compra por impulso, né? A gente passa a entender que o minimalismo financeiro, ele não é uma forma de lhe castigar, né, e de lhe tirar o que você gosta. Na verdade, ele é a realização de um sonho, né? Quando você aprende a ser minimalista, você entende que você começou a economizar o seu próprio dinheiro, porque nunca sobra dinheiro. Por que não sobra? Porque a maioria das pessoas acredita que a falta de dinheiro é porque ganha pouco, e é como eu sempre falo,
é a falta de organização. Pequenas compras que a gente compra achando que é promoção, isso sai no custo muito caro no final do mês, gente. Sempre existe um motivo, né? Pequenos gastos repetitivos, promoções, deliveries, né? Esses lanches que as pessoas acham que, isso aqui vai facilitar a minha vida. Os parcelamentos, né? Que é o que eu sempre falo. Quando você for comprar alguma coisa que você tem certeza que não é algo necessário, porque quando a pessoa é impulsiva, ela não leva para esse lado, né? Ela acha que ela precisa. E quando você faz parcelamentos, isso já aconteceu muito comigo, né? Quando eu parcelava muito, eu pensava, eu vou parcelar aqui tantas vezes e eu nem vou sentir, né? Isso aqui vai sair tão barato parcelado que eu nem vou sentir, vou pagar em tantas vezes, né? Que vai sair barato que eu vou pagar que eu nem vou perceber. E isso é uma tamanha burrice, porque todo parcelamento é uma dívida, gente. E você, querendo ou não, você vai ter que pagar aquilo, né? Então, quando você for comprar algo que você não tem certeza se aquilo é algo que você precisa no momento, pense que você vai pagar aquilo à vista, não parcelado, para você ter a certeza se aquilo realmente é necessário. Por quê? Porque com o dinheiro que eu tenho hoje, isso é necessário, eu preciso disso, né? Com o dinheiro que você tem hoje, você compraria isso? Então, assim, quando você se faz essa pergunta, você evita muitos desperdícios, tá? Produtos baratos que nunca são usados, a gente faz muito isso, né? Quando eu tinha impulsividade por comprar, eu tinha muito isso. Eu comprava coisas que eu deixava engavetado e eu nem usava. Individualmente parece pequenos, né? Esses gastos, deliveries, promoções, essas comprinhas, né? Que a gente compra por impulso, essas assinaturas esquecidas, tá? Porque muitas vezes as pessoas colocam ali uma assinatura no cartão de crédito, debita todo mês e a pessoa nem sequer usa. Então, assim, corte esses desperdícios, tá? Somados durante o mês todo, gente, todos esses desperdícios que eu falei para vocês, esses gastos supérfluos, apresentam muito dinheiro. Na verdade, pode ser um dos maiores valores que você está pagando no final do mês, né? Porque é exatamente aí que o minimalismo faz toda a diferença. Quando você corta, né, esses desperdícios que não são necessários na vida de vocês, que na maioria das vezes você compra, você faz por impulsividade, pelo lado emocional, e você nem se dá conta que aquilo está sendo um dos piores buracos que você está cavando para poder deixar a sua vida financeira no buraco, tá? O primeiro passo é: consuma com consciência. Antes de comprar qualquer coisa, se faça 3 perguntas. Eu preciso disso? Eu já tenho algo parecido com isso? Vou usar isso quantas vezes? Será que isso realmente é necessário? Se você esperar uma semana, ainda vai querer comprar isso? Ou vai passar à vontade, né? A gente precisa se fazer essas perguntas porque evitam compras impulsivas, tá? Na maioria das vezes não percebemos, mas muitas coisas que a gente compra por impulso é vontade momentânea e passa, né? E quando você vai ver, aquilo não faz sentido, você não tá usando aquilo, né? Você comprou aquilo, mas aquilo não tá fazendo tanto sentido para você, mas você já comprou e gastou o seu dinheiro. Então, o minimalismo financeiro, a gente, faz toda a diferença quando a gente começa a fazer ele na nossa vida. O método da lista, né? Eu acho que quase em todos os vídeos eu cito esse método da lista para vocês, porque isso é uma estratégia, gente, tão simples, mas que faz total sentido, né? Quando você for ao mercado, quando você for à farmácia, por exemplo, quando você for em algum lugar que você for comprar alguma coisa, leve uma lista. Não compre nada imediatamente, né? Pelo pensamento, eu vou comprar isso e aquilo. Porque se você entra no mercado, você compra coisas sem necessidade. Se você entrar na farmácia, você compra coisas sem necessidade. Quantas vezes eu já comprei coisas que eu não precisava? Por quê? Porque eu simplesmente vi lá e deu vontade de comprar e eu comprei. E quando eu fui ver, aquilo nem fazia tanto sentido, né? Para vocês terem uma ideia, eu já comprei tanta coisa repetida, quando eu ia ver, só mudava a cor, né? Era igual. Então, assim, é coisa que quando você tem minimalismo financeiro, você começa a pensar, meu Deus, o que eu tava na cabeça que eu comprei esse tanto de coisa igual, sem necessidade. Hoje em dia eu reviso muito o que eu vou comprar, se eu realmente preciso. Então, assim, essa estratégia
da lista, ela funciona demais, gente, porque se você leva uma lista, você não compra tudo, né, de imediato, porque você quer, porque você tá querendo, né, por emoção, você compra porque você precisa. Então, assim, faça uma lista, tá? Anote o que você realmente precisa, né, e você vai perceber se realmente tem coisas que você compra sem necessidade, né? O minimalismo financeiro, ele não elimina desejos, ele elimina arrependimentos, porque na maioria das vezes a gente faz coisas que a gente não precisava e quando a gente vai ver, o estrago já foi feito, né? E não tem o que fazer, porque já gastou. O poder de ter menos, foi o que eu falei. Quanto menos objetos acumulados, menos gastos, menos organizamos, menos substituímos e menos desperdiçamos, né? Porque, por exemplo, se eu tenho 3 sapatos iguais e ele só muda a cor, qual a necessidade de ter 3 sapatos do mesmo modelo, mas só mudar a cor, né? É coisa desorganizado, é coisa acumulado e gasto também, né? Quem compra apenas o necessário economiza dinheiro e tempo. É o que eu falei. Qual a necessidade? Gente, hoje em dia, né, quando eu aprendi essa minimalista, eu entendi. Se eu tenho 2 rasteiras, 2, né, sapatos, por exemplo, que eu gosto muito, se eu uso aquilo até acabar para depois eu comprar outro, me evita desperdício e tempo, né? Porque para que tanta coisa guardada sem utilizar? Então, quando nós entendemos isso, sua casa fica mais organizada e a sua mente também, porque quem é dona de casa aqui vai entender que quando nós limpamos a casa, nós não estamos só limpando a casa, a gente está limpando a nossa mente também e o nosso espírito, né, gente? Porque eu falo pra vocês, quando tem coisa desorganizada, a gente fica toda desorganizada também, né? A mente, enfim. E sobre economia inteligente, que é uma das coisas que eu já falei pra vocês. A economia inteligente, ela não significa comprar sempre o mais barato. Economizar é comprar melhor, né? É o que eu falei. Não adianta nada você ter 10 blusas compradas em uma loja baratinha, né, que você gastou muito mais. Talvez se você tivesse comprado 2 de uma mais cara um pouco e com mais qualidade, teria sido muito melhor. Então entenda que economizar não é comprar mais barato, é comprar melhor. Às vezes um produto de qualidade dura 5 anos, enquanto o mais barato precisa ser trocado há poucos meses. Então assim, aí que tá, né, a ideia de ter o objetivo de comprar uma coisa melhor. Por exemplo, talvez você gasta com um monte de coisa que aquilo se torna mais caro, é o famoso barato que sai caro, né? E talvez se você tivesse o objetivo de comprar algo melhor, né, para poder durar 5 anos, né, um tempo mais longo de vida, seria muito melhor do que você gastar a cada 6 meses com aquilo que você compra ruim, né? Isso que é economia inteligente, né? Preço baixo nem sempre significa economia, gente. Valor é diferente de preço, entenda isso, tá? O dinheiro que sobra tem destino, como eu já falei para vocês. O dinheiro que sobra, né? Quando nós temos o objetivo de guardar o dinheiro para poder realizar um sonho, realizar um objetivo, né? A gente entende que um dos maiores erros é economizar sem objetivo. Na verdade, quem não tem objetivo nunca consegue economizar. Por quê? Porque o dinheiro sem objetivo, ele não tem destino, né? E quando o dinheiro não tem destino, não tem propósito, provavelmente você vai gastar ele, né? Quando você tem o objetivo de guardar um dinheiro, como eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Quando eu comecei a economizar no intuito de pagar as dívidas, a minha caixinha tinha o nome como objetivo, como meta de pagar as dívidas, né? Então, cada real economizado precisa ter um propósito. Seja lá reserva de emergência, quitar dívidas, investimentos, realizar um sonho. Quando existe uma meta, fica muito mais fácil dizer não para as compras desnecessárias. E é verdade. Porque quando você tem um dinheiro sem meta na conta, né, que você tá lá com aquele dinheiro, se você chegar na esquina e você vê
uma colher na promoção você quer comprar. Por quê? Porque o dinheiro está lá dando sopa, não tem objetivo, não tem meta, não tem um nome específico para aquele dinheiro, né? O minimalismo na alimentação. Planeje o cardápio da semana, né? Faça lista aí ao mercado, como eu falei para vocês. Aproveite integralmente os alimentos. Evite desperdícios. Uma família pode economizar centenas de reais por mês apenas organizando melhor as compras. Isso é muito real, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo claro que aconteceu comigo hoje para vocês, tá? Hoje pela manhã, é o que eu falo, em casa é muito mais difícil para trabalhar, para centralizar, né? Agora pela manhã que eu tô gravando aqui para vocês, tá muito mais fácil para mim gravar. Por quê? Porque dois dos meus filhos estão na escola e a outra menor, ela faz menos barulho, então é muito mais fácil, né, eu me organizar. Na verdade, está quase no horário de eu fazer almoço, então tem que correr aqui. E aí, o que aconteceu? Hoje pela manhã, eu e meu esposo, a gente foi levar a nossa filha, né, a nossa filha do meio, para poder colher exame. E aí, o que aconteceu? Acordei cedinho, fiz um café, só que o nosso hábito nossa alimentação durante a semana, né, porque para ser uma alimentação mais reforçada, a gente sempre come alguma coisa mais reforçada, cuscuz com ovo, essas coisas que faz com que a alimentação fique mais reforçada. E aí, o que acontece? Nossa alimentação é sempre assim, né? Para poder ser, digamos que, aguentar o trampo mesmo. E aí, a gente tem a alimentação, digamos que, organizada, né? Mas hoje, que a gente foi, né? Minha filha estava em jejum porque ela ia fazer exames. E aí, a gente teve que passar na padaria para poder comprar alguma coisa para ela comer. Aí eu comprei pão, comprei umas rosquinhas, comprei um suco para ela, e aí deu R$45. Esses R$45 poderia estar na minha conta? Poderia, mas é o que eu falo, a falta de planejamento faz com que isso aconteça. Foi falta de planejamento? Não, foi um caso eventual, à parte, né, que acontece tipo 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Mas uma pessoa que não tem planejamento, né, uma família que não tenha planejamento na alimentação, como eu acabei de citar, né, já pensou se todo dia tem que estar fazendo esse tipo de gasto? Então, assim, uma família pode economizar centenas mesmo, né, quando tem uma alimentação organizada, né, em compras. Foi o que eu falei, foi falta de organização? Não, foi uma coisa eventual à parte, mas aconteceu comigo, esse exemplo aconteceu comigo hoje, né, então a gente precisa entender isso, que quando a gente planeja as coisas, a gente evita desperdício, né? E qual né, o gancho aí para poder fazer total diferença na vida financeira de uma pessoa para economizar de forma inteligente? A mudança da mentalidade. Gente, não importa se você ganha muito, não importa o que você faça, se você não ter a mudança de mentalidade, você não vai conseguir mudar a sua realidade financeira, né? Existe uma frase muito importante: pessoas pobres compram para parecer ricas. É o que eu falo. Se você não mudar a sua mentalidade, sua vida financeira nunca vai mudar, né? Como que eu quero viver acima do que eu ganho, né? Isso faz com que tem pessoas que querem se parecer rica, quer mostrar ser o que não é. E isso só faz a pessoa viver cada vez mais endividada. Por quê? Porque ele quer mostrar um padrão de vida que ele não tem, né? Pessoas inteligentes compram para construir patrimônio, né? E pessoas, né, burras querem gastar dinheiro para mostrar ser o que não é. Não precisamos impressionar ninguém, né? A gente não tem um objetivo nessa vida de impressionar ninguém. A gente precisa ter segurança, liberdade, tranquilidade. Esse é um verdadeiro luxo. Sim, gente, isso é um verdadeiro luxo. Ter um nome limpo, ter a tranquilidade de poder comprar alguma coisa sem saber que você está endividado, isso sim é um verdadeiro luxo. Então, assim, se você pode fazer tudo que for possível para mudar a sua vida financeira, se você não mudar a sua mentalidade, você não vai conseguir ter resultados, não.
E a próxima dica é desafio dos 30 dias, né? Eu quero deixar um desafio aqui para vocês durante os próximos 30 dias. Não compre nada que não seja realmente necessário. Anote tudo que você gastar, tá? E no final do mês, transfira esse valor para uma reserva. Você ficará impressionado com o resultado. Essas coisas que vocês compravam promoção, compras sem planejamento, tenta fazer o desafio de gastar apenas o necessário durante o mês. E aí no final do mês vocês separam uma reserva financeira e vejam o resultado e vocês vão ficar impressionados com o que vocês vão ver, tá? Gente, vocês precisam entender que minimalismo financeiro não é sobre ter menos. É sobre ter mais do que realmente importa. Mais tranquilidade, mais liberdade, mais controle financeiro e mais dinheiro sobrando, tá? Quando você faz uma economia inteligente, você não precisa gastar, você não precisa ganhar muito para começar, né? Você só precisa mudar os seus hábitos e você verá que você vai ter uma diferença satisfatória na vida de vocês, né? Porque você precisa entender que você precisa fazer melhores escolhas, né? Para que você tenha um futuro, né? Objetivos realizados. Cada pequena decisão que você constrói hoje na sua vida financeira, ela se torna mais forte amanhã. Se você criar o hábito de você economizar hoje, o ano que vem vocês vão estar muito melhor, vocês vão estar economizando muito mais. Então, assim, isso é muito importante, gente. Entenda que vocês precisam economizar com inteligência. Se esse vídeo fez sentido para você, peço para você que se inscreva no canal, se você caiu aqui de paraquedas, tá? Peço para vocês também que deixe o like de vocês para que o vídeo possa chegar a mais pessoas, certo? Deixe o hype de vocês também, gente, que isso ajuda demais. E peço para você que deixe um comentário aqui falando se esse vídeo fez sentido para você, tá bom? Peço para você também que me diga aqui hoje, nos comentários, qual é o gasto que você vai cortar para que você possa começar essa economia inteligente e consiga economizar mais para que você possa realizar sonhos e metas futuramente, tá? Peço a vocês que deixem o sininho de notificações aí ativo para que nos próximos vídeos vocês possam ver a notificação e vir assistir o vídeo, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês. Meu muitíssimo obrigada, tá? Grande beijo, forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo.